Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, às atividades dessa tarde, no nosso segundo dia aqui do Seminário Políticas Públicas para a Melhoria do Ensino Médio, Socialização Científica, Tradução e Transferência de Resultados. O tema dessa mesa é as orientações sobre a formação de professores no quadro das cúpulas sobre a profissão docente, que corresponde à meta 1.2 da pesquisa, que é coordenada pelo Gestrado, com todos esses parceiros nacionais e internacionais que têm discutido aqui com a gente desde ontem. Quero chamar, então, para compor a mesa na condição de expositoras a professora Cláudia Starling, professora Adriana Borges, professora Darcilene Gomes e o professor Eliseu Clementino. Nós vamos seguir a mesma dinâmica do turno da manhã, então teremos 2 expositores que vão conversar um pouco sobre em que medida, qual a metodologia que a gente tem construído essa pesquisa, esse estudo sobre as cúpulas internacionais sobre a profissão docente, e em seguida a gente vai contar com o professor Eliseu e a professora Darcilene para discutir um pouco do trabalho que vem sendo realizado nesse 1 ano e meio de pesquisa. Vou apresentar brevemente, então, os participantes. A Cláudia Starling é doutora em Educação e professora de Didática aqui na Faculdade de Educação da UFMG. Também é membro do Programa de Pós-Graduação Promestre, Mestrado Profissional em Educação, aqui na FAI. É pesquisadora do Gestrado e também do Grupo de Pesquisa Didatique. Professora Adriana Borges, doutora em Educação, também é professora da Casa, professora de Políticas Públicas de Educação Inclusiva e também professora da pós-graduação em Educação. Ela é líder do Laboratório de Políticas e Práticas em Educação Especial e Inclusão, LAPEI, e pesquisadora do Gestrado. Professora Darcilene Gomes é nossa parceira da Fundação Joaquim Nabuco, principalmente nessa pesquisa, a fase que vai ser realizada nos 9 estados do Nordeste. É uma parceira de longa data também, é doutora em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco. Professor Eliseu Clementino, doutor em Educação, é professor titular da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, editor da Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica e editor da revista da FAEBA, Educação e Contemporaneidade. Eliseu é sócio e pesquisador da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, sócio e membro do Conselho de Administração da Associação Internacional das Histórias de Vida em Formação e da Pesquisa Biográfica em Educação e membro e sócio fundador do Colégio Internacional de Pesquisa Biográfica e da Associação Internacional O Sujeito na Cidade, uma parceria com a França. Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq. Para começar a atividade, então, eu passo a palavra para a professora Cláudia Starling. Boa tarde. Com grande alegria que começamos essa discussão. Obrigada aos participantes da mesa, a vocês, a turma de licenciatura que está prestigiando, a professora Carmen, muito obrigada, e aos demais participantes. Bom, a nossa pesquisa no Gestrado, o eixo que nós vamos discutir hoje é sobre a formação docente. Então, nesse primeiro momento, a pesquisa iniciou com a elaboração de um mapeamento sobre as políticas de formação de professores no Brasil e algumas influências dos organismos internacionais. Para essa apresentação, até pelo tempo que nós temos, nós vamos trazer os seguintes tópicos: uma apresentação das cúpulas sobre a profissão docente, as orientações gerais dessas cúpulas nos programas de formação docente no Brasil e algumas reflexões sobre o que a gente está fazendo aqui agora, a formação docente. Bom, primeiramente, e até de uma forma breve, trazer um pouco essa questão da OCDE. O que é a OCDE? E como que ela tem interferido nessas políticas de formação de professores no Brasil. Então, um dos objetivos da OCDE é monitorar informações relativas ao desenvolvimento econômico dos países. Será que isso influencia na nossa formação?
né? Como que as universidades e as secretarias de educação têm pensado a formação docente diante dos princípios e orientações demandadas por essa organização. Ela também tem como objetivo coletar e organizar dados para discussão em comitês temáticos e que serão referências. E isso é muito interessante, porque se são feitas várias reuniões de vários países que são os participantes, né, da OCDE, o que essas orientações interferem aqui, no nosso dia a dia também. E o que interfere nas grandes políticas de formação de professores. Um dos outros objetivos é promover a prosperidade e combater a pobreza por meio do crescimento econômico e da estabilidade financeira. Então, de modo geral, o que nós vamos trazer são algumas reflexões sobre como que essas orientações da OCDE têm, então, influenciado a formação docente no Brasil. Bom, aqui uma breve apresentação dos quais são os países membros da OCDE, e o Brasil, então, é considerado um parceiro-chave dessa organização. Bom, a OCDE na educação, ela coloca algumas áreas específicas de atuação. Então, pelos próprios nomes das áreas, os títulos das áreas, com certeza todos que estão aí já vão pensar e refletir um pouco sobre a formação docente. Então, uma das primeiras áreas de atuação da OCDE na educação é a mensuração de resultados. Como que é isso em relação à nossa formação docente? Ensino e aprendizagem. Quais são essas orientações que essa organização tem feito, que tem interferido aqui no Brasil nos programas de formação? O desenvolvimento e uso de competências. Hoje, essa palavra, né, competências e habilidades, tão presente, né, nos discursos, nos programas, né? Como que isso tem influenciado o nosso dia a dia e as grandes políticas educacionais. Depois, desenvolvimento e uso de competências, desenvolvimento e implantação de políticas. Então, quais são as principais orientações da OCDE que têm influenciado essas políticas de formação? Inovação e o futuro da educação. Então, só aí a gente já pode tirar algumas palavras-chave que vão delimitar um pouco a nossa discussão. Dentro dessas áreas, e até pelo nosso tempo, nós trazemos, então, alguns programas que essas áreas, e alguns documentos, algumas reuniões, que essas áreas têm se dedicado. Então, relatórios, né, que são feitos em cada área, organizações, né, que são feitas em relação às reuniões, e outras definições dentro dessas áreas. Hoje, aqui, né, dentro da mensuração de resultados, hoje a gente discutiu muito a questão do PISA. Né? Então, hoje pela manhã, ontem também, discutimos muitas questões em relação ao PISA. Education at a glance, e depois o ensino-aprendizagem, que é aquela outra meta. Né? A TALES, né, que é uma pesquisa, né, que também a gente tem se dedicado, e o que eu vou trazer aqui agora, eu e a Adriana, são as orientações da formação docente em relação às cúpulas, então, da profissão docente. Ok? Então, hoje, né, nós vamos trabalhar um pouco com a questão das cúpulas internacionais sobre a profissão docente. O que são essas cúpulas? Como que elas são organizadas? Né? Vocês já ouviram falar? Conhecem? Né? Então, muitos ainda não conhecem. É importante a gente pensar que essas cúpulas são organizações que acontecem em países que são os membros da OCDE. Então, a primeira cúpula ela foi realizada em 2011 em Nova York, e o título dela é Construindo uma Profissão Docente de Alto Desempenho.
Então, essa cúpula ela trouxe essa discussão sobre recrutamento, preparação de professores. A segunda cúpula foi realizada em 2012, com o tema Preparando Professores, Desenvolvendo Lideranças para o Século XXI. Vamos prestando atenção nos conceitos, nas palavras. A cúpula 2013 foi realizada na Holanda e teve como tema central Professores para o Século XXI, usando a avaliação para melhorar o ensino. E aqui, muito delimitada, a avaliação do docente. Em 2014, foi na Nova Zelândia, e teve como título Equidade, Excelência e Inclusão na Educação. A Adriana, aí, como especialista na inclusão, pode trazer depois algumas questões para a gente. Bom, em 2015, ela foi no Canadá, e o tema foi Escolas para Alunos do Século XXI. 2016, Ensinando Excelência através da Aprendizagem Profissional, que foi realizada na Alemanha. Em 2017, ela foi realizada na Escócia, e o tema foi Empoderamento e Capacitação de Professores para a Promoção da Equidade e Resultado para Todos. Já em 2018, ano passado, foi realizada em Portugal, e teve como tema Novos Desafios e Oportunidades para a Profissão Docente na Escola Pública. Esse ano, ela já foi realizada na Finlândia, e o tema central foi o futuro do ensino e da aprendizagem. Cada cúpula dessa trabalha com alguns eixos específicos sobre a profissão docente. Na nossa pesquisa que estamos desenvolvendo, nós pegamos alguns desses eixos e estamos, então, fazendo uma relação dos programas de formação docente com essas orientações. Durante essas cúpulas, depois das reuniões, são disponibilizados relatórios onde cada país apresenta como está o processo da formação docente naquele território e depois faz algumas orientações para o futuro. Então, a cada ano, eles se reúnem, fazem, então, esse estudo de cada país. A partir das metas estabelecidas, no próximo ano, eles avaliam o que cada país, então, foi desenvolvendo e colocam novas recomendações para os próximos anos. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esses documentos. Muitos desses documentos são disponibilizados na língua inglesa, e a gente sabe que, muitas vezes, esse contato com outra língua ainda é um dificultador de acesso. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente discutir, como documentos tão importantes fazem, e nos dão acesso a entender. Bom, em geral, porque durante a pesquisa nós fizemos já um estudo de cada cúpula. Aqui, até pelo nosso tempo e não ficar exaustivo, eu vou trazer algumas orientações gerais que essas cúpulas... Então, nós pegamos todas as cúpulas, estudamos cada uma, e agora a gente fez uma síntese para apresentar. Então, são orientações gerais. Em algumas cúpulas, elas estão mais evidentes do que em outras, ok? Bom, algumas orientações, então, que essas cúpulas trazem, desde 2011 até 2018. A de 2019, nós ainda tivemos acesso. Bom, tornar a docência uma opção de carreira atraente. Temos vários aqui, mestrandos, doutorandos, professores, licenciandos. Como é pensar essa docência e essa carreira para que ela seja atraente? Recrutar, selecionar e empregar bons professores. Qual é o conceito de bons professores? O que seria bons professores? Reter professores eficazes. Hoje nós sabemos que muitas escolas têm muita dificuldade de conseguir professores e a rotatividade é muito grande.
E se nós pensarmos quais são esses territórios que há mais rotatividade. Então, como pensar a formação docente nesses princípios? Desenvolver conhecimentos e competências, como eu falei no início, colocar o professor na centralidade do processo. Olha que eu sou da didática, claro que o professor tem um papel fundamental, mas quando se coloca o professor na centralidade, quais são as repercussões disso também, em termos da responsabilização por toda a formação? Desenvolver conhecimentos e competências, colocar o professor na centralidade, enfatizar a eficiência do professor eficaz, ensino eficaz. O que seria um ensino eficaz? Promover a inovação do trabalho docente, ou esse discurso da inovação tão presente nos cursos de formação. Precisamos de inovar o ensino. O que é inovar? Colocar tecnologias? Como? Quais tecnologias? Promover a inovação do trabalho docente e formar professores de alta qualidade. Então, pensar que essas orientações gerais das cúpulas, até que ponto que elas têm influenciado as políticas de formação de professores. E aí a gente traz aqui alguns eixos, então, principais que essas cúpulas têm discutido. A atratividade, a retenção, a formação e a avaliação. Então, se nós pensarmos a formação docente, os programas que nós temos no Brasil, dentro desses eixos, como que eles vão se efetivando e vão sendo disseminados nas universidades e no chão da sala de aula. Bom, nessa primeira parte da pesquisa, então, nós estamos trazendo uma discussão sobre quais programas de formação que estão sendo efetivados e quais as concepções de docente que permeiam esses programas. Quem é esse docente? Para quem esse docente? Vai formar? Formar para quê? Para quem? Então, o que a gente pensa é trazer esses estudos para entender um pouco mais toda essa concepção e que isso possa gerar várias reflexões e novos estudos. Ok? Então, é uma breve apresentação. Depois, vocês vão ter, durante tanto esse seminário como futuramente, vários outros mecanismos de divulgação estão sendo elaborados, como sites, plataformas, para que a gente possa disseminar ainda mais o conhecimento, fazendo essa relação entre o que é produzido junto com os professores. Então, eu agradeço e passo, então, a palavra para a Juliana. Então, só relembrando que nós estamos na meta 1.2, que se refere ao estado da arte e produção do conhecimento. Essa meta é coordenada na pesquisa pelo professor Luiz Miguel de Carvalho, da Universidade de Lisboa, a professora Sofia Viseu, que também trabalha com ele lá no Instituto de Educação em Portugal. E essa meta, então, a nossa metodologia cumpre a 2 passos básicos. O primeiro é essa parte mais descritiva mesmo. Aqui se referem essas cúpulas internacionais que vêm sendo realizadas desde 2011 pela OCDE. E agora uma segunda parte mais interpretativa, mais analítica, que, então, eu convido a professora Adriana Borges para dar continuidade para a gente. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, gostaria de agradecer a mesa, mas agradecer principalmente a Dalila, a possibilidade de ter me convidado para estar nesse projeto. Agradecer ao pessoal do Gestrado, que me acolheu tão bem. Então, eu queria fazer esse agradecimento público aqui. Bom, eu vou falar um pouco para vocês, dando continuidade ao que Cláudia já disse. Vou falar um pouco sobre os programas de formação de professores e como que a gente entende que há uma influência da OCDE nesses programas de formação. Eu vou falar um pouco sobre o que são esses programas e depois a gente vai levantar algumas questões, tá bom? Então, a gente tem o PARFOR, que é o Programa de Formação Inicial e Continuada Presencial e à Distância de Professores para a Educação Básica, o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PRODocência, Programa de Consolidação das Licenciaturas,
a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, o PROCAMPO, Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, o PROLIND, Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais, e a Residência Pedagógica, que integra a Política Nacional de Formação de Professores. Então, falar um pouquinho sobre esses programas e depois a gente tenta levantar algumas questões, tá bom? Isso são só algumas propagandas, né, para a gente poder ver como que esses programas eles vão sendo disseminados, né, na mídia, e o MEC faz a propaganda desses programas, e como que eles chegam depois na escola, né? Então, aí a gente tem, ó, o FMG forma mais de 32 professores indígenas, né? MEC cria programa para apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, são todos programas muito importantes, mas que a gente precisa avaliar, né, como que eles, em que conjuntura e qual que é o que está por trás deles também, né? Além da formação de professores, o que está aí, né? Então, essa que é a grande questão. Então, para a gente começar a discutir, vamos ali no Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e à Distância de Professores para a Educação Básica, PAFOR. Ele foi lançado em 2009 com o objetivo de induzir e fomentar a oferta de educação superior para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública e que não possuem a formação específica da área de atuação. Então, o público-alvo desse programa seriam aqueles professores que estariam atuando nas escolas, mas que não teriam a licenciatura. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é aquele professor que tem uma licenciatura, atua na escola, mas que ele está atuando fora do campo dele. Então, para ele poder passar a atuar, né, no campo onde ele está atuando mesmo, então ele vai fazer a licenciatura referente a essa área. E a formação de pedagogia para bacharéis que atuam nas escolas. Então, são esses os 3 perfis aí para dessa formação que esse programa procurou atingir. A gente tem ainda o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né, que é o PIBID, que foi criado em 2007 e iniciou em 2008. Os objetivos: proporcionar a participação dos estudantes em práticas docentes, experiências metodológicas, tecnológicas, de caráter inovador, interdisciplinar e contextualizado. Promover a integração entre educação superior e educação básica. Ele atinge, né, ele vai contemplar os alunos que estão na primeira metade do curso, são os alunos que estão mais no início. E aí é um programa de bolsas, né, onde esses estudantes vão receber bolsas para atuar junto às escolas. Tem ainda um coordenador, um supervisor, né, além dos alunos. Então, tem essas figuras aí que vão atuar junto, o coordenador da universidade e o supervisor dentro da escola, que vai acompanhar os alunos aí no PIBID. Tá? A gente tem ainda o Programa de Consolidação das Licenciaturas, o Prodocência, criado em 2006. E o objetivo dele foi promover projetos pedagógicos inovadores e tecnológicos para melhorar a formação dos professores da educação básica. Diferente do PIBID, o Prodocência ele não fornece bolsas, mas ele oferta o valor de custeio para as universidades. Então, são editais, as universidades elas concorrem, e aí elas vão concorrer e tentar ganhar o edital, e aí vão ter uma verba de custeio para montar laboratórios, para poder pensar em novas práticas de ensino para os professores, para a formação de professores. Tá? A gente tem a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, e aí é o ensino à distância, né? Foi estabelecida em junho de 2006, e o objetivo foi promover o desenvolvimento na modalidade de educação à distância, investigação em metodologias inovadoras no ensino superior, com apoio das tecnologias de informação. Expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Então, naquelas cidades mais afastadas, onde não existe uma universidade, onde as pessoas têm uma dificuldade de fazer o curso superior, a Universidade Aberta do Brasil ela vem com essa proposta dos cursos EAD e dessa formação à distância de professores.
O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, né? Lembrando que esses nomes eles vão se modificando à medida que os editais eles vão acontecendo, né? Eu estou com o primeiro nome aqui, que foi o de 2007, quando ele iniciou. E o objetivo foi formar os educadores que trabalham em experiências educativas alternativas em áreas rurais. Né? Então, é a formação, por exemplo, que a gente tem, né, que é o LECampo, né, aqui na universidade. O Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais, né, que tinha o nome também de ProLind, em julho de 2005. O objetivo era promover o reconhecimento dos estudos de temas relevantes, tais como a língua materna, a gestão, a cultura dos povos indígenas e a sustentabilidade das terras. Então, esse programa ele acolheu os educadores indígenas, tanto o LECampo quanto o programa, né, de educadores indígenas, ele tinha uma proposta de acolher os educadores, né, os professores, para fazer a formação para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Tá? A residência pedagógica, um projeto da CAPES, né, que foi criado em 2011, implantado em 2012. O objetivo foi induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade do seu curso. Então, né, o PIBID pega os alunos mais no início da formação e a residência pedagógica, né, na segunda metade. E promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Então, isso foi uma das exigências, inclusive, de um dos últimos editais, que essa residência pedagógica estivesse atrelada à BNCC. Né? Então, foi uma coisa que a gente discutiu muito aqui na universidade, como que a gente poderia, né, fazer isso, se a gente ia concorrer a esse edital, tendo em vista essa exigência aí de atrelar essa residência pedagógica à BNCC. Tá? A Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, ela foi anunciada em 2016, e o objetivo era criar uma base nacional de formação docente para nortear o currículo da formação de professores e a implantação do programa de residência pedagógica, e favorecer a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. Então, a gente traz aí, né, os principais programas do Ministério da Educação sobre formação docente, e a ideia é tentar entender um pouco como que há uma influência dos organismos internacionais, mas a partir até da fala, né, do Normand de ontem, tentar entender também como é que isso circula e como é que isso é apropriado a nível local. Né? Então, a gente tem também algo que é, né, do Brasil, como é que o Brasil toma essas orientações e o que ela faz com essas orientações. As orientações são muito genéricas, mas como é que o Brasil aplica essas orientações? Né? Então, essa é a grande questão. O que a gente já levantou de reflexão sobre isso é que a gente tem uma questão que, às vezes, não é levada em consideração, mas que é muito importante, que é uma estabilidade política na condução dos programas de formação. Então, os programas eles vão sendo criados, né? Mas, à medida que os governos vão se sucedendo e vão mudando, há também uma paralisação de alguns programas, os programas são interrompidos, então a gente não tem uma continuidade. Isso tudo acaba afetando a formação dos professores. Né? O apelo a um perfil de professor baseado na eficiência do ensino. Então, o discurso da eficiência ele está muito presente nas cúpulas e ele vai se refletir também nesses programas de formação, né, no Brasil. Então, a eficiência do professor, a carga que é colocada em cima do professor é mais pesada. Né? Quer dizer, ele tem que dar conta, ele tem que ir atrás da sua formação, ele tem que conseguir fazer um bom trabalho, né? Mesmo nas situações mais complicadas. Né? Então, isso tudo está colocado para o professor. Essa difusão de um discurso baseado na eficiência para que o professor consiga atingir as metas de desempenho. Né? Então, ele acaba, né, como se estivesse sempre ali
né, correndo atrás do próprio rabo, né? Ele tem que dar conta, ele tem que dar conta, ele tem que dar conta, o desempenho tem que vir, e ele tem que conseguir atingir as metas, e aí é uma coisa que vai entrando numa espiral em que ele acaba realmente repetindo coisas e fazendo coisas sem refletir sobre essa prática, né? A presença dos grandes grupos empresariais na difusão de políticas de formação docente. Isso está cada vez mais evidente, isso vai se evidenciando, coisas que, às vezes, a gente não percebia tanto, não estava tão nítido, mas, cada vez mais, isso vai ficando nítido, né? Vai ficando mais claro que né, que existem grupos, aí são grupos empresariais, que estão influenciando nessas políticas educacionais. Então, a gente tem essa influência aí que tem um peso também. A questão do aumento da responsabilização do professor pela própria formação, né, que eu já falei, isso tem até a ver com esse discurso da eficiência também. Essa ênfase no discurso da inovação em práticas inovadoras, né, para o século XXI, mas pensar como é que você vai ter práticas inovadoras numa escola que tem goteira caindo, né, quer dizer, numa escola onde os alunos não têm onde sentar, pensar nessas tecnologias é até meio absurdo. Assim. Então, a gente tem uma realidade que ela escapa o tempo todo desse discurso, que é um discurso que vem de fora. Né? Então, é muito complicado pensar isso em algumas realidades que a gente tem de escolas brasileiras. A definição curricular orientando o que o professor deve saber e o que pode fazer em sala de aula. Né? Então, aquilo que Lucila estava falando mais cedo sobre esse currículo que é inventado, esse currículo que é criado por professor, isso cada vez mais sendo abafado, né, a partir de um currículo que é um currículo que deve ser seguido, que é um currículo que está ali, que ele deve ser colocado em prática, e o professor cada vez mais vigiado também para ver se ele vai cumprir, né, esse currículo. Né? Atrelar, por exemplo, o edital de residência pedagógica ao BNCC é uma forma, né, de estar ali, né, vigiando, né, vendo se o professor está aplicando aquilo. Né? Então, para a gente refletir um pouco, uma charge que diz o seguinte: por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Né? Então, a gente tem um organismo internacional aí que está dizendo o que é bom e, de uma certa forma, a gente vai, né, aplicando e repetindo e não fazendo uma reflexão sobre isso. Tá? Aqui estão as nossas referências, elas ficaram meio pequenininhas, vocês desculpem, tá? Mas é isso. Agradeço, então, a apresentação da professora Cláudia, da professora Adriana, e já repasso a palavra para o professor Eliseu. Queria apenas fazer uma menção da importância da gente ter a representatividade de uma universidade pública estadual, né, que, nesse momento em que nós fazemos a defesa da universidade pública, não somente das federais, mas que a gente não se esqueça também das nossas universidades públicas estaduais, e a gente está aqui muito bem representado pela UNEB, que é uma das instituições que tem fortes programas de pós-graduação nesse país, que também está muito enraizada, né, no estado da Bahia. A gente tem aquele outro estado gigante, assim como Minas Gerais, e que tem o maior número de campi. Né? Acho que são quantos, Eliseu? 35? 25 campi. Então, enfim, a importância dessa universidade para a ciência como um todo, mas também para a formação de professores, que é um papel que ela vem cumprindo historicamente no estado da Bahia. Então, passo a palavra para o Eliseu. Obrigado, Júlia. Falar que nós estamos em greve, na verdade. Os professores das 4 estaduais da Bahia, nós temos 4 estaduais, a UNEB, o EFES, que é estadual de Feira de Santana, o ESB, estadual do Sudoeste da Bahia, e o ESC, estadual de Santa Cruz, desde o dia 9, hoje faz um mês, que estamos em greve em função de várias questões lá com o governo do Estado, que é do Partido dos Trabalhadores, mas se porta como não PT. Inclusive, quem assistiu a entrevista dele na Band News deve ter ficado impactado, né? Porque é de uma dissimulação tamanha. Mas vamos deixar isso para lá, porque senão eu fico aqui fazendo discurso contra o governo. Inclusive sem salário, com corte de salário esse mês. Eu quero iniciar por agradecer o convite de Dalila e de todos os colegas do Gestrado para participar desse seminário, que tem como missão atender uma das demandas do edital, que é um seminário
de acompanhamento do projeto financiado pelo CNPq, saudar as colegas da mesa, a Cláudia e a Adriana, pela exposição, que tem várias questões e elementos para a gente poder retomar e discutir um pouco. Saudar também da Silene, colega da Fundage, e Juliana, que coordena a mesa. Na verdade, ao pensar a ideia sobre as orientações sobre a cúpula para pensar a formação e, como já destacado por Cláudia e Adriana, uma questão que se evidencia na minha leitura, evidentemente, primeiro, como Cláudia falava, eles participam, quer dizer, precisa a gente nominar eles quem que compõe a cúpula, né? A cúpula é constituída pelos ministros de educação dos países signatários, mas também há uma outra interface de composição das cúpulas, que são movimentos sociais, sindicatos, etc., que também compõem. Embora a maioria, quer dizer, a representatividade do ponto de vista de pensar as políticas e a operacionalização das políticas tem a representação dos ministérios dos países que compõem. Obviamente que o que se coloca como ação para a definição de diretrizes unificadoras ou de pasteurização para pensar a ideia de políticas únicas de formação de professores tem a ver com essa... Romuald tem trabalhado muito com isso, que é a noção da nova gestão pública. E é a partir dessa questão de pensar as políticas da nova gestão pública que nós precisamos discutir implicações disso, implicações, impactos sobre as condições de trabalho docente. E aí, esse é um conceito muito caro para o gestrado, para as diferentes pesquisas já feitas pelo grupo, e de que modo isso impacta sobre, primeiro, quando se levanta a ideia de inovação e educação como um dos pilares, não só da ideia da cúpula para pensar a formação de professores, mas de noção estruturante para as políticas contemporâneas, de avaliação, de estandarização, sobre a infância, sobre a educação primária, o ensino básico, tem a ver com o que a gente precisa compreender de que lugar de educação nós estamos falando. E me parece que se retoma aí, numa dimensão cíclica, questões que estão vinculadas lá ao taylorismo, ao fordismo, a outras lógicas. Se revisita isso para pensar uma noção de educar como instruir. Então, nós precisamos instruir os professores. É preciso distinguir que formar é diferente de instruir. E é preciso que a gente defenda de que noção de formação nós estamos pensando e defendendo. Podemos tomar um exemplo, temos aqui Julinho, que é do grupo e do movimento de formação de professores no país. Quer dizer, é das áreas do campo da educação que mais tem produzido pesquisa no país. E se desconsidera, quando se pensa regulamentações, leis, políticas, tudo que se produziu sobre formação de professores. Porque aí disse que as pesquisas não dialogam com o cotidiano da escola. As pesquisas falam dos professores. Então, quer dizer, mas tem avanços sobre as pesquisas. Há, inclusive, estado da arte produzido dos anos 60 para cá, que mapeia o que é que o campo produziu e se desconsidera sobre isso. Além de trazer essa ideia de educar como instruir, é preciso defender uma outra perspectiva de pensar a educação. Quer dizer, que educação nós queremos? Volta, talvez, para pensar... Eu me lembro muito isso quando eu era estudante da pedagogia, no final dos anos 80 para o início dos anos 90. Depois Guiomar vendeu a alma para o demônio e fez todo o movimento aí. Claro, porque eu me lembro estudando magistério primário, compromisso... Como era que era o livro dela? Lembra, Lucila? Magistério primário, competência técnica, compromisso político. Exatamente. Aí eu me lembro, estudando essas coisas, o conceito que se discutia ali era a questão da hegemonia, da ideologia, e nós estamos voltando a tudo isso. E nós precisamos pensar que educar é garantir o direito de consciência das pessoas pensarem. Daí o ataque à sociologia, à filosofia e às ciências humanas. A ideia da inserção social dessas pessoas com autonomia. Quer dizer, discutir de que educação nós podemos pensar, viver e falar para compreender de que formação nós podemos falar e nós
poderemos operar no espaço das nossas instituições. A princípio, eu acho que nós poderíamos pensar um pouco sobre também inverter uma lógica de não mais pesquisarmos ou não falarmos pelos professores, mas pesquisar com os professores. E pensar uma perspectiva de pesquisa ou de formação que tome o sujeito, professor, como protagonista de sua própria história, de vida, de formação e de profissão. Há muitos que falam pelos professores. Há adjetivações diversas para pensar a profissão e o trabalho docente. É o professor reflexivo, temos aí as bases todas, e todas as defesas. Os saberes dos professores, não vou dar o nome dos teóricos que estão falando isso, porque nós sabemos. Então, o professor reflexivo, os saberes docentes, o professor como autônomo, o professor como intelectual, o professor mediador, etc. Será que a gente precisa adjetivar tanto a profissão? Não bastaríamos falarmos professor e professoras que carregam em suas histórias identidade, fixação, desejo, abandono, doenças ocupacionais, precarização do trabalho. É desse lugar, efetivamente, ou de um outro lugar, que a cúpula tem construído princípios e diretrizes que defendem, efetivamente, uma lógica de regulação do trabalho docente. É pensar essas políticas para regular. E faz isso a partir da avaliação dos alunos, porque tem a ver o ranqueamento, a estandarização da política de avaliação para os alunos, mas agora o grande filho do ideólogo, que está ministro da Educação, já colocou a política de avaliação dos professores de pré-escolas e de creches, que é a grande bandeira de defesa que está se levantando. Então, ao pensar a política de avaliação, isso vai implicar em outros movimentos de tirar mais recursos ou liberar recursos para um segmento específico da educação no nosso país. Isso implica defender políticas, efetivamente, de avaliação dos professores, já materializado em vários estados e cidades do nosso país, da gratificação dos professores, identificamos isso, a bonificação, quando fizemos o mapeamento das políticas de educação nos 9 estados do Nordeste. A ideia da autorresponsabilização, eu acho que é por isso, talvez, que a Igreja Universal tem crescido tanto. Só pode ser. É pela culpa que nós, professores, temos construído na nossa vida, porque a gente se autorresponsabiliza, é flagelo, é culpa o tempo inteiro, porque o aluno não responde, porque o outro não qualifica, porque... Então, a gente vai se culpando, e aí, em função disso, a somatização, a psicossomatização das doenças ocupacionais, do abandono da profissão, etc. Sem falar nas questões de remuneração. Isso leva para um outro movimento, que é do desempenho, que aí é a questão de que nós, professores, temos que garantir todos os processos, a ideia da qualidade da educação passa pelos processos de ensino-aprendizagem e o atendimento às políticas de avaliação. Isso tem a ver com as cobranças para nós, professores, que, nesta política contemporânea, tem a ver com a questão da Base Curricular Comum Nacional. São os conteúdos mínimos para ensinar, para que isso possa ser avaliado para atender os indicadores. É o que está posto. A ideia de liderança, de equidade, desempenho, inclusão, a ideia de excelência da docência, que nos remete para a ideia da autorresponsabilização. Tem uma outra questão que não aparece nos documentos, mas me parece que pode ser um conceito que transversaliza, que está no campo, mas também não está, que é, talvez, tudo isso remete para uma ideia de compreender os professores como empreendedores do sucesso. Tudo isso me lembra um pouco, e ao ler um pouco os documentos, parece que a gente está lendo o manual de autoajuda. A engenharia da alma. Faça isso, entre na classe, abra a caderneta. Por exemplo, em Salvador, a Secretaria Municipal da Prefeitura contratou um instituto privado
que desenvolveu os livros para a rede e a política de formação, com os coordenadores, que são replicadores nas escolas. Isso valendo milhões o contrato. Antes foi com a Alfibeto, os professores fizeram uma manifestação, tocaram fogo naquela... Era uma sacola enorme de livro, que os professores iam ficar com problema de coluna. Tocaram fogo, fizeram a manifestação, o prefeito fez isso sem licitação e agora está com esse instituto, que é um contrato enorme. Eu não sei nem falar a quantidade de zero de tanto dinheiro que é. Mas isso tem a ver com um movimento de tirar dos professores e da própria rede a possibilidade de pensar a sua história, porque é o outro que tem que dizer o que é que a gente tem que fazer. Então, é muito estranho pensar tudo isso e as recomendações que são postas em torno desses documentos, né, ou como diretriz, que Cláudia e Adriana já destacaram muito bem. Mas, de fato, me parece que a ideia, e que eu posso compreender um pouco como diálogo com o que as colegas apresentaram, é como podemos pensar a formação ou a profissão em condições reais e não ideais. E, tomando uma materialidade disto que eu estou falando, quando o Tiago apresentava na mesa da manhã, na última mesa da manhã, ele apresentou um gráfico que marcava, não foi Dri que apresentou, o número de docentes, licenciatura e ocupação. Pois o meio, que era o número maior, licenciatura e desvio de função, e não licenciados ou bacharelados, aquela relação que você apresentou com os índices de adequação. E aí destacava isso, que era o Estado que tem o maior distorção com a idade série, professor, função, é a Bahia. E a Bahia carrega, primeiro, pelo tamanho, tá? É o Estado que carrega os piores indicadores de formação, de inadequação de função, de não cumprimento. O governador Rui Costa quer morrer quando não cumpre os indicadores do ensino médio, do Enem. É o Estado com pior índice, praticamente. Além disso, no que diz respeito às escolas rurais, é o Estado que tem o maior número de escolas rurais e o maior número de... Vou concluir, Ju. O maior número de escolas nucleadas também. Então, quer dizer, é assustador pensar isto. E aí, por outro lado, se é o Estado que tem o maior número de professores sem formação, é o Estado que tem o maior número de adesão ao PAFOR, por exemplo. E a UNEB, a universidade que eu trabalho, é a universidade que tem o maior número de alunos turma do PAFOR do país, dado o índice de professores da rede estadual e municipal que não tem formação. Então, isso é muito assustador para pensarmos como é que nós podemos revisitar as políticas de formação e a própria formação de professores de um outro lugar. E quando a Adriana diz assim, quando saiu o edital da residência pedagógica e que atrela esse novo edital da residência pedagógica às diretrizes e às normas da BNCC, nós, da AFAI e o FMG, nos questionamos se submeteríamos ou não um projeto para o edital. E eu acho que a gente precisa fazer e recuperar alguns conceitos históricos, que é não nos eximirmos de estarmos nestes projetos e nessas ações, mas fazer o trabalho deste lugar e, por dentro, fazer o trabalho do intelectual orgânico. Porque se a gente sai, reforça muito mais. E, estando lá, a gente faz o trabalho do bicho da goiaba, pudesse a goiaba por dentro e não por fora. E é isso que a gente tem que fazer. Fazer um trabalho que, ao mesmo tempo, nos autorizemos a publicizar a nossa voz,
Mas as estratégias já mudaram e precisam ser mudadas, do ponto de vista do movimento sindical, da nossa organização, da nossa política. E a gente precisa voltar a fazer um trabalho silencioso, mas intenso. Né? Mudando as estratégias e as lógicas. Porque as nossas estratégias já foram apropriadas. Não sabemos de onde, de como podemos falar, e de outra forma. Por isso, eu defendo a ideia de pensar a formação e tomar os professores. Para quem trabalha com a infância, é preciso pensar os professores como protagonistas de suas vidas, de suas histórias e de suas profissões. Deixemos de falar pelos professores e aprendamos a falar com os professores. Escutar suas histórias, suas narrativas, suas dificuldades, seus conflitos, seus desalentos, suas crises, ouvindo os professores e não falando pelos professores. Muito obrigada, Eliseu, pela sua análise desse contexto, né, dos estudos que nós temos nos dedicado sobre as cúpulas de formação docente. Passo a palavra, então, para a nossa colega, professora Darcilene Gomes, da Fundação Joaquim Nabuco. Bom, eu vou começar agradecendo também. Agradeço da Lila, agradeço ao grupo do Gestrado pelo convite, né, para estar aqui. Gostaria de saudar a mesa. Eu conheço praticamente todo mundo da mesa, já tive contato. Só Cláudia, que eu conheci ontem. Né? Eu estou aqui, em alguma medida, porque eu também trabalho com uma dessas políticas de formação de professores. Eu, na verdade, estou há pouquíssimo tempo discutindo nem um tempo. Eu sou, na verdade, um grãozinho de areia dentro dessa política de formação de professores. Ontem e hoje, eu acho que consegui compreender um pouco mais, né, qual é o papel, né, e qual é o lugar, né, dessa política nesse mundo vasto, né, que a gente tem aprendido. Eu queria agradecer às meninas, né, a Adriana e Cláudia, porque eu aprendi bastante. Eu recebi a apresentação delas ontem, e eu aprendi bastante sobre o assunto do qual eu não conheço muito. Eu conheci alguma coisa sobre a discussão das cúpulas, e sempre entendi, fiz uma leitura, assim, talvez até rápida, né, que era uma espécie de espraiamento das atividades da OCDE. Então, você tem aluno, vai avaliar aluno, bom, tem que colocar o professor na história, né? Mas que esse debate representava também uma alteração, né, no modo de regulação da ação pública em relação ao professor, né? E com impactos nada desprezíveis, eu acho que bastante fortes, e a gente ainda vai entender quais são esses impactos, né, sobre a profissão docente. Quando eu comecei a ler um pouco sobre esse assunto, eu confesso que me senti em casa. E vou explicar por quê. Porque eu tenho formação em economia, eu sou economista. Né, e os termos que são usados, na maioria desses relatórios, né, são termos emprestados da área de economia. Então, boas práticas, a gente tem discutido boas políticas, né? Faz tempo que a gente tem discutido isso. Desenvolvimento, a questão da produtividade. Né? Produtividade é um lugar comum, né, no debate que os economistas fazem. Efetividade e eficiência, né? A gente está falando disso o tempo inteiro, de efetividade, eficiência. Né? E aí, bom, inovação, né, que também é um debate dentro da economia. Enfim, inovação é uma discussão lá do Schumpeter, de um livro que o Schumpeter escreveu quando ele tinha 26 anos, né, que é o Teoria do Desenvolvimento Econômico. É um livro de 1900, acho que foi publicado em 1915, sei lá, alguma coisa assim, que trata da inovação. E a inovação para o Schumpeter não é só a tecnologia, né, são produtos, enfim. Todo esse debate é um debate que está no campo da economia. Agora, usar este debate, né, para discutir formação de professores, aí eu estranhei, né, porque
economista não entende muito de formação de professores, né? Não entende da especificidade da formação de professores. Então, quando a gente discute, na verdade, a questão da produtividade do professor, o que a gente está discutindo é um esvaziamento da profissão docente, né? É um pouco isso. E aí, para quem é da área de educação, eu queria deixar um alerta, né? Porque a economia, ela faz tempo, né, que ela perdeu o objeto, né? Então, a ciência econômica hoje não tem mais objeto de estudo. Esse é um movimento que é um pouco antigo, mas ele ganhou muita força a partir de 1930, com um livro de um economista chamado Lionel Robbins. E esse debate, né, da economia não tem mais objeto, que a economia hoje é método, é metodologia, é método, né? É um método dedutivo. Então, como eu não tenho mais objeto, como o economista não tem mais objeto, eu pego o objeto que passa na minha frente, né? Eu peguei a educação, né? Então, o economista pegou a educação, e como é que ele vai fazer o debate da educação? Ele vai fazer mediado pelo método da economia, que é o método dedutivo, então, que é a utilização de modelos matemáticos, né, alguns modelos mais sofisticados. É isso que a economia faz, né? Enfim, é só mesmo uma questão de alerta para a gente pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a ciência econômica, ou parte daquilo que é produzido na economia, especialmente naquela parte da economia que resistiu em perder o seu objeto de estudo, eu acho que ela é interessante para poder pensar também todas essas questões. Então, tem o ramo da economia, que é especialmente a economia política, né, que eu acho que pode, sim, fornecer uma série de conceitos que vão ajudar a gente a compreender todo esse movimento, né? Eu achei interessante, né, da apresentação das meninas, que elas fizeram um debate, que é um debate, primeiro, colocando o internacional, para depois vir para o debate nacional. E aí eu fiquei pensando, aqui, quando elas estavam apresentando, né, que a gente ainda precisa entender, isso já foi falado em vários momentos aqui no seminário, mas a gente precisa entender com mais profundidade como é que a gente faz essa linkagem, né, entre aquilo que está sendo discutido em âmbito internacional, por essas agências multilaterais, né, e etc., e aquilo que a gente conseguiu avançar em termos de política de formação de professores. Porque ontem eu saí um minutinho aqui, fui ali tomar um café, ali embaixo na cantina, e fiquei impressionada com a quantidade de indígenas, né, que tem aqui na UFMG, né, na FAI. E é do programa que a Adriana falou, o Prolíndio, né, Adriana? É isso? E aí... Hã? E eu fiquei pensando, bom, eu não sei se a OCDE ia recomendar uma coisa como essa, né? Então, para a gente poder entender quais são, na verdade, os espaços, né, onde a gente avançou, porque a gente tem avanços. Eu acho que nessa política de formação de professores, a gente tem avanços, né? Tivemos avanços nos últimos, pelo menos na década de 2000, né? Agora não tem mais nada, né? E ainda sobre essa questão dos indígenas, também me chamou a atenção especialmente a questão dos indígenas, porque semana que vem a Andifes vai divulgar o relatório de perfil de estudantes de graduação, né, aqui nas universidades federais. E dos dados é o crescimento dos estudantes que são indígenas, né? E esses estudantes, na verdade, eles são hoje talvez o elo mais fraco, mais frágil, né, se a gente for pensar em termos de condições de permanência, né, na universidade. Então, tanto essa política de formação de professores indígenas, quanto a manutenção dos estudantes indígenas na universidade, é uma coisa que está completamente ameaçada, né? E aí eu também quero falar um pouco das políticas ainda no campo da política das locais, né? Que vocês mencionaram, né, a UAB, né, e, na verdade, nós fazemos parte de um programa que está dentro, né, da UAB, que é o PROEB, né? O PROEB é o Programa de Mestrados Profissionais para professores da educação básica, e o PROEB é um programa que nasceu na CAPES, né? Talvez também entender
o papel da CAPES, o papel que a CAPES assumiu nos anos 2000 em termos de formação de professores, que, se não me engano, foram criadas 1 ou 2 diretorias dentro da CAPES, especificamente para a formação de... para pensar... Uma, né? Isso, para pensar a formação... para pensar a formação de... Ela está funcionando ainda, essa diretoria? Vocês sabem dizer? Tá? Está lá. Então, para pensar essa formação de professores. No âmbito do PROEB, nós tivemos a formação de vários mestrados profissionais voltados para professores da educação básica. Que eu contei, que eu me lembrei, nós tivemos 8, que é o Profmat, que foi o primeiro, que foi de 2009, Prof. Letras, Prof. Artes, Prof. História, Prof. Química, o de Biologia, o de Educação Física, e o nosso, né, que é o Prof. Sócio. No Prof. Sócio, nós tivemos, até agora, 2 seleções. A primeira seleção, em 2017, a gente teve mais ou menos 200 vagas, e agora a gente reduziu um pouco. Tivemos 130, por aí, em torno de 130 vagas na seleção. Na primeira seleção, nós tivemos uma procura gigantesca, até a gente ficou bastante impressionado com isso. Já na segunda, a gente teve, eu acho que já com refluxo de tudo que tem acontecido. O nosso Prof. Sócio é profissional em Sociologia, né? E aí a gente teve uma redução na procura do programa. Mas eu estava me lembrando do PROEB, me lembrando desses profissionais, porque, na apresentação, acho que foi a Adriana que falou, da questão da instabilidade política, né, na política de formação de professores. Agora mesmo, todos esses programas, todos esses profs, né, estão ameaçados. Talvez aquele que esteja mais ameaçado seja o nosso, né, que é o profissional em Sociologia, né? Esse daí eu não sei até quando a gente vai conseguir manter. E, assim, eu até dou um suspiro, porque vai começar tudo de novo, né? Foi tão difícil, né? Foi tão difícil conseguir tornar a Sociologia obrigatória, né, no ensino médio. A gente teve, assim, um grupo de professores em várias universidades muito dedicado, muito aguerrido. A Sociedade Brasileira de Sociologia fez isso. Enfim, tivemos, assim, um desafio imenso para fazer isso, né? E agora a gente está novamente com esse desafio, que é o desafio da desmobilização, né? Deixou de ser obrigatória na reforma do ensino médio, e da dificuldade que a gente vai ter de manter um programa como esse. E aí, um pouco agravado pelas próprias condições que a disciplina Sociologia hoje, né, o prestígio que ela goza enfim, vocês estão cansados de saber. Então, essa questão da instabilidade política, da gente não ter horizonte, né, de não saber se aqueles programas que a gente pensou, se a gente vai conseguir manter, e esses programas todos que a gente pensou com muita dificuldade de consolidar, que agora estão, obviamente, aí enfim, podendo acabar a todo momento. Pensando ainda na questão da formação dos professores, uma coisa que a gente também tem percebido lá no nosso programa, nosso curso, eu fiquei vendo aqui, né, essa questão das orientações gerais das cúpulas, né? Eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas, assim, eu não consigo entender o que eles querem dizer muito com isso, porque são coisas tão, às vezes, óbvias, né? E, bom, formar bons professores, né? O que é? Eu fiquei pensando, bom, todos os nossos professores do Prof. Sócio são muito bem formados. Nosso curso lá, todos os professores que são nossos alunos são super bem formados, todos, né? Então, o que é que eles estão falando? Então, pensar isso, né? Tentar entender o que está por trás, né, de todas essas orientações, né? Que na verdade, a ideia de esvaziamento da profissão docente, né? E a gente tem que compreender isso. É esse esvaziamento, provavelmente, que está por trás dessas orientações todas, né? Enfim.
Uma outra questão também que eu queria comentar... Nossa! Uma outra questão que eu queria comentar é que... Tá. Também já foi mencionado em alguns momentos, né, que todas essas orientações, na verdade, o que elas fazem é retirar do Estado, né, a prerrogativa de ser aquele que pensa, né, que determina, que define a política educacional. Então, você vai colocando outros atores, né, que estão fora da esfera governamental, né, e aí, especialmente, o setor empresarial. E aí, de novo, a gente vai utilizar de novo outra expressão que é do campo da economia, né, que são os oligopólios. Então, é uma oligopolização da educação, né. A chave, né, toda está nesse campo, né. E eu vou fechar, então, Ju. Eu só queria falar uma coisinha para vocês, talvez com relação, pensando com a minha cabeça de economista, né? É que eu fiquei vendo, né, todas essas políticas, todas essas indicações, né, e eu não consegui ver, em nenhum desses relatórios, nada que explique a causalidade. Porque tudo que eu vi, todos esses indicadores, isso tudo também está no campo da hipótese e da especulação, né? Então, essa ideia de você ter evidências, né, uma política baseada em evidências, eu não consigo ver em nenhum desses relatórios, em nenhum desses indicadores produzidos, qualquer relação de causalidade. Só consigo enxergar no campo das hipóteses e também da especulação. Então, lembrando também da de manhã, para fechar, acho que a gente precisa, sim, discutir os métodos quantitativos, utilizar esses indicadores, né, e talvez produzir aquilo que eles não produzem, né, que é exatamente essas relações de causalidade. Então, é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Darcilene, pelas contribuições aqui também para o nosso debate. Nós ficamos agora com 20 a 30 minutos ainda para uma discussão, então a gente pode fazer alguns blocos aqui, um bloco, no máximo 2, de questões. Professor Júlio, mais alguém já quer se inscrever? A colega? Ana? Tânia? Então, vamos começando com o professor Júlio, Gustavo, por favor, depois a Tânia, e a gente vê se mais alguém se inscreve. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar o Gestrado pela organização do seminário. Meu nome é Júlio, sou professor aqui da faculdade, atuo em outro grupo de pesquisa, que é o PRODOC, mas PRODOC e o Gestrado são grupos de pesquisa co-irmãos e fazemos várias atividades em conjunto. Eu tenho uma pergunta. Vocês fizeram uma apresentação em que, no primeiro momento, apresentaram, muito brevemente, não é, as cúpulas internacionais da OCDE, e, em um segundo momento, alguns programas, né, todos eles ameaçados, né, como bem destacou ali a colega, e, na transição da primeira parte para a segunda parte, vocês aí afirmaram, né, que os programas sofrem influências destas cúpulas e dos documentos produzidos por essas cúpulas. Eu gostaria de saber assim, qual a evidência empírica que vocês já têm na pesquisa de vocês para afirmar isso. Alguns programas que vocês apresentaram são, inclusive, antes da primeira cúpula, né? Então, eu fiquei pensando, assim, de uma maneira geral, eu sei que sofre influência toda e qualquer política educacional e política de formação de professores no particular, claro, sofre influência
desses documentos produzidos por esses organismos internacionais, nem colocaria todos também no mesmo grupo. Eu acho que é muito diferente você falar influência de documentos produzidos pela Unesco e documentos produzidos pelo Banco Mundial. Não dá para colocar tudo no mesmo saco e chamar todos de organismos internacionais sem fazer a devida distinção. Mas, vamos dizer, políticas educacionais, políticas de formação de professores, em especial, obviamente que sofrem influências desses organismos internacionais, dos documentos produzidos por esses organismos internacionais, particularmente, até mais do Banco Mundial do que propriamente da OCDE, eu diria. Mas isso nós sabemos, e até, como o próprio Eliseu disse, infelizmente, essas políticas são mais influenciadas por esses documentos desses organismos internacionais do que propriamente dos resultados das nossas pesquisas. Mas isso também não é só no Brasil, não. O Zeichner vive reclamando que, nos Estados Unidos, as pesquisas que se produzem sobre formação de professores também pouco dialogam com as políticas sobre formação de professores. Então, é um fenômeno, podemos dizer assim, mundial. E eu acho que é bom destacar isso. Vocês falaram de alguns programas, todos eles ameaçados, vocês deixaram de falar de alguns programas que, inclusive, já não existem mais, né? PLI, Programa de Licenciaturas Internacionais, o LIFE, Laboratório de Licenciaturas Interdisciplinares, enfim. Tem uma série de outros programas que, inclusive, sequer já não existem. E, na época, eu lembro muito bem que nós chegamos a criticar, não é, a fragmentação desses programas, muitos programas pouco articulados em si, e eu falo, nós vamos sentir saudade dessa época, nós vamos sentir saudade da fragmentação, nós vamos sentir saudade da articulação, porque esses programas todos tendem a acabar, e acabar em muito pouco tempo. Né? Inclusive, no caso da residência pedagógica, tem um erro aí de vocês, porque a residência pedagógica foi implantada em 2016, né? Foi criado a partir de 2016, o decreto presidencial da Dilma e do Mercadante criam o residência pedagógica, e o primeiro edital é de 2017, né? Já depois do golpe. Boa tarde para todo mundo, para a mesa. Meu nome é Tânia, eu sou mestranda do Promestre, na linha Didática e Docência. A Cláudia é a minha orientadora. A pergunta não é bem uma pergunta, é uma inquietação. Eu nem sei se cabe. Fiquei pensando muito se eu falaria ou não, porque eu quero falar de uma inquietação, porque o tempo inteiro que vocês estavam falando, eu estava refletindo enquanto docente que eu sou. Tenho 26 anos de chão de sala de aula em escola pública municipal aqui em Belo Horizonte. E agora eu estou de volta na faculdade fazendo mestrado. Mas o tempo inteiro eu me vejo professora. Eu entendo esses rituais da universidade. Aos poucos eu estou aprendendo muita coisa que algumas eu até estranho, entendo esse ambiente, né, diferente, mas o meu chão está lá na sala de aula. E eu queria pedir licença só para dar um exemplo bem rapidinho da minha aula de hoje. Eu, com 30 meninos em roda, sentado no chão, trabalhando com um texto informativo do Daniel Munduruku, porque nós vamos fazer uma apresentação homenageando escritores, e enquanto muitas turmas vão homenagear Cecília Meirelles, Carlos Drummond, etc. e tal. Então, assim, não, vamos homenagear de quem está perto, de quem a gente conversou. Os meninos acompanharam a marcha que teve lá em Brasília. Vamos conversar com Daniel Munduruku. Sendo que, desses 30 meninos, eu tenho um autista, meninos de 5º ano. Um autista, 2 que não sabem ler, uma que não pode sair da sala porque ela morde os meninos menores, um que o pai foi alvejado com tiros essa semana, mas ele tem que estar na escola porque ele não pode estar na rua.
um que o pai está preso, a outra que falou comigo que quer tomar bomba, porque é a única maneira que a mãe dela falou para ela ir morar com o pai, porque ela não gosta de morar com a mãe que a agride. E eu estava com 30 meninos ali, prestando atenção, dialogando comigo, ampliando esse universo deles. E aí, tudo que a Cláudia foi mostrando ali, eu fiquei pensando, eu me considero uma professora eficaz, eu considero que eu uso uma alta tecnologia, mesmo não estando com computador e com celular, porque eu tenho 10 computadores na escola, para 30 meninos é muito complicado. E eu não sou escutada. Deve ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos que eu não tenho participado de cursos que a prefeitura oferece, porque são os cursos que vão lá nos formar como se nós não tivéssemos saberes. E eu não quero participar de um curso que me forme, eu já estou formada. Eu quero participar de um curso que eu, juntamente com os meus colegas, eu seja protagonista em alguns momentos e em outros momentos eu seja coadjuvante. Então, uma das minhas grandes angústias com a pesquisa, até falei com a Cláudia, é que parece que agora que eu passei para o outro lado, que eu sou pesquisadora, eu não estou conseguindo fazer isso que eu quero, que é que minha voz seja ouvida, e eu estou me sentindo cada vez mais engasgada com a minha voz, que não está sendo ouvida. E aí, pensando no tema, eu fiquei pensando, a nossa voz está chegando na academia com as pesquisas. Pelo que eu li tanto para me conseguir estar com o texto pronto para qualificação, que é aí que eu entendi quanta pesquisa existe sobre sala de aula, que eu não sabia. Quanta descoberta bacana que eu já fiz e outras que eu não fiz, que eu aprendi. Que bacana. Ah, nossa voz chegou na academia. Mas não chega na política pública. Como que vai chegar lá nessa cúpula? Então, assim, esse encontro aqui dessa tarde, a inquietação que eu queria deixar é isso, né? Eu, enquanto professora, quem sou eu perante isso? Mas, ao mesmo tempo, sou eu que faço esse ensino, essa aprendizagem com os alunos reais. Boa tarde, meu nome é João, sou professor da UFG. A minha questão é muito objetiva. Primeiro, parabenizar, né, os colegas da mesa, um painel muito interessante, né, em que traz esses aspectos dos documentos, das cúpulas, depois dos programas e, na sequência, aí, os comentários muito enriquecedores dos colegas, né. A minha questão assim, é muito objetiva no sentido de ver como é que vocês percebem, quando a gente vê esse conjunto de documentos das cúpulas e as recomendações finais desses documentos, e como isso foi na sequência foram apresentados os programas voltados, né, para a formação básica, para a formação inicial ou continuada dos professores, dá a impressão que esses documentos representam integralmente aquela lógica de pensamento e aquelas recomendações. Grande parte desses programas foram produzidos a partir dos anos 2000, praticamente a partir do governo Lula. E eu diria, muitas universidades, entre as quais as nossas, e muitos colegas e muitos de nós, de certa maneira, participamos até, direto ou indiretamente, desses programas. Eu queria ouvir de vocês se, de fato, esses programas, e aí é difícil, porque também, assim, como lá na cúpula, vocês apresentaram assim, o cardápio final do qual é a lógica presente nessas cúpulas, né, para a questão da formação. E nos programas, eu acho que eles têm especificidades que também precisam ser discutidas, porque há muitas contradições também na forma como muitos desses programas foram implementados, né. Não vou destacar aqui nenhum para não chamar atenção para nenhum, mas eu queria ouvir se vocês entendem que esses programas traduzem aquelas recomendações das cúpulas, ou se há neles especificidades e contradições que significaram avanço interessante na formação e valorização dos professores.
C'était juste un commentaire supplémentaire par rapport à la discussion qu'il y avait sur la position ambiguë de l'enseignant. Ele vai fazer comentário e você quer traduzir? C'était juste un commentaire par rapport à la discussion que j'ai pu comprendre en fait sur la position ambiguë de l'enseignant. Ele gostaria de fazer pequeno comentário daquilo que ele pôde compreender entre da relação ambígua entre professor e pesquisador. Et comme je sais que vous allez bientôt recevoir Tom Popkiewicz, c'est intéressant de regarder ça dans une perspective historique, une histoire du présent. Como a gente já aprendeu com Thomas Popkiewicz, seria importante observar essa relação a partir de uma relação histórica, né, com o presente. Nessa relação histórica, pensando o tempo presente. Popkiewicz est un bon connaisseur de John Dewey, le pédagogue américain. O Popkiewicz é grande conhecedor do Dewey, do John Dewey. do John Dewey, então, que era, né, filósofo, historiador norte-americano. Et quand Dewey a fondé son école laboratoire à Chicago, c'était sur un projet de faire des enseignants enquêteurs sur leurs pratiques. E quando o John Dewey, então, criou o laboratório dele de pesquisa em Chicago, o objetivo dele era trabalhar com os professores no sentido de transformar os professores em pesquisadores. Mais l'objectif, c'était de faire une enquête sociale, c'est-à-dire une enquête qui serve les besoins de la communauté, qui engage les enseignants dans un travail collectif au service de la communauté, avec la possibilité d'apprendre ensemble. Então, ele tinha o objetivo de fazer uma pesquisa social, que era, na realidade, não sei se eu esqueci pedacinho, de fazer uma pesquisa social no sentido de ver como esses professores envolvidos nas suas comunidades, eles poderiam aprender e ensinar nessa comunidade. Et à l'époque, Dewey se battait contre les psychologues behavioristes qui voulaient introduire les tests dans la classe et piloter tout par l'évaluation par les tests. E na época, o grande debate que o John Dewey teve foi com os psicólogos comportamentalistas, né, os behavioristas, que ao contrário, queriam controlar tudo que era feito na sala por meio dos testes e da avaliação. Et donc un psychologue behavioriste a inventé la méthode par projet, qui a repris les idées de Dewey, les a converties à une forme de taylorisme, de management taylorien de l'éducation. Então, os behavioristas, eles tinham desenvolvido um projeto que era... Esqueci, peraí. Na realidade, eles se inspiravam, então, nas teorias do Taylor, né, da administração, para poder, então, fazer o trabalho em classe e funcionar como a divisão do trabalho do Taylor sobre esse controle. En même temps qu'il standardisait le curriculum. Ao mesmo tempo em que eles padronizavam o currículo. C'est quelque chose contre lequel Dewey s'est battu tout au long de sa vie, même s'il n'a pas été écouté aux États-Unis. C'est quelque chose contre lequel Dewey s'est battu tout au long de sa vie, même s'il n'a pas été entendu. Isso foi alguma coisa que o John Dewey acabou se debatendo ao longo da sua vida, mas que, na realidade, ele não obteve muito sucesso, e isso não é muito conhecido nos Estados Unidos. Donc je reviens à aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que les enseignants, en s'engageant dans une enquête sur leurs pratiques, comme des chercheurs, Bom, então, chegando aos dias de hoje, o que a gente vê acontecer nos dias de hoje? É também tentar envolver os professores na sua prática como se eles fossem pesquisadores. enquête placée au cœur de la formation des enseignants, va les rendre plus efficaces en termes d'amélioration de la réussite des élèves. Então, essa pesquisa, então, ela vai no coração da formação docente para melhorar, então, o desempenho dos estudantes. É isso que a gente tem visto. Et la méthode par projet est devenue les scripts préparés par les psychologues expérimentalistes qui conçoivent à partir de l'éducation par l'épreuve
Et les scripts, la méthode par projet est devenue des scripts conçus par des psychologues expérimentalistes. Então, a metodologia dele, então, é de uma prescrição que vai sendo prescrita pelos psicólogos, dentro de uma metodologia experimentalista, Comme on dit, appuyée par des preuves. apoiada por exames, né? Por evidências, perdão. Donc le behaviorisme, à travers cet expérimentalisme, fait un retour en force dans l'éducation. Então, penso que ele está concluindo que então os comportamentalistas, né, os behavioristas, eles estão voltando com força dentro do domínio da educação, do campo da educação. Et la seule façon pour les enseignants de résister à ça, c'est maintenir une solidarité collégiale. E ele pensa então que a única maneira dos docentes, dos professores resistirem a essa, vamos dizer, né, esse retorno do comportamentalismo é a resistência coletiva. Et un ancrage très fort dans la communauté locale, notamment une implication des parents d'élèves. E ter um envolvimento bastante forte com as suas comunidades locais, sobretudo com os pais de alunos. Ele falou isso a partir do que ele compreendeu do que você falou. Citu? De nada. Eu vou só acrescentar uma coisinha, porque eu tinha me inscrito e depois cedi para o Norman. Eu queria fazer um comentário também. Gostei muito da mesa, cumprimentar as colegas, né? Os colegas estão todos envolvidos na pesquisa desde o princípio. Acho que isso reflete o nosso trabalho. E, em certa medida, um comentário que eu vou fazer, acho que ajuda também a responder, sobretudo, a questão do Julinho e do João. Nós estamos numa fase da pesquisa ainda muito inicial. Quando o Julinho pergunta das evidências e o João também, agora chegou o momento da gente analisar, a partir dos descritores que nós temos, se nós temos mesmo evidências de que essas cúpulas, e nós estamos elegendo as cúpulas, porque as cúpulas, Julinho, são tidas para nós dentro de um recorte temporal, ontem a gente falou isso aqui à tarde, de 2000 até agora. As cúpulas acontecem em 2011, mas elas se referem a esse período do primeiro PISA, 2000 é o primeiro PISA, então, elas são, na realidade, uma leitura da realidade internacional a partir dos resultados do PISA. Então, por isso que o nosso recorte temporal é esse, e a gente está pegando de 2000, que é muito anterior às cúpulas, mas as cúpulas também elas retornam a esse momento. E aí eu queria fazer um comentário, que é o seguinte, eu acho que um desafio que nós temos, e a minha observação vai de um incômodozinho que eu senti aqui com a exposição do Eliseu, que eu gostei muito, mas que tem um detalhe na sua questão que eu quero comentar, combinando com os comentários da Darcilene, e acho que a Darcilene até já adiantou o que eu queria falar em certa medida, que é nós também temos de analisar, a nossa ideia não é analisar, fazer uma relação mecânica entre os organismos internacionais, as políticas educacionais, e não tem sujeitos, não tem história, tanto que uma das dimensões da nossa análise é justamente ver como essa transferência, como que é a recepção dessas políticas nas realidades nacionais. E essa recepção dessas políticas, elas mudam conforme os governos. E num país federativo como o Brasil, isso é algo muito complexo, porque o Brasil é um país bastante descentralizado em matéria educativa. Então, como essas políticas são recebidas nos diferentes espaços da organização política brasileira, né, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, é variável, é diferente. E a gente já viu, por exemplo, com esses estudos que nós estamos concluindo agora da política educacional nos 9 estados do Nordeste, que há uma grande variedade dessas recepções, né, de como são essas interpretações e essa implementação dessas políticas nesses 9 estados do Nordeste. Então, a Darcilene, quando ela mencionou que nessas políticas tem um avanço, a gente não pode esquecer essa dimensão, que eu acho que é muito positiva assim, do que você traz. Quer dizer, foram anos de políticas em que a gente pode encontrar muita similitude
entre o que propõem esses organismos internacionais e os programas que foram desenvolvidos aqui no país, alguns mais dialogados com a área, né, João? Nós fomos direção da Amped nesse período, e eu, João e muitos dos colegas, Eliseu, quer dizer, a gente estava na mesma diretoria da Amped, em muitos momentos nós fomos convidados a conversar sobre esses programas, essas políticas, sobretudo os mestrados profissionais. Foi algo que a Amped teve uma participação bastante importante, no sentido de reverter a política que estava começando e repensar essa política dos mestrados profissionais. Eu acho que essa dimensão da recepção ela não pode ser perdida, não é? Nós temos de trabalhar o tempo todo com o elemento da contradição. E aí eu queria voltar ao que eu falei do incômodo com a questão do Eliseu no início, que é o seguinte, talvez porque você tenha falado do governo da Bahia, no momento que eu acho que a gente tem de pensar bem que críticas nós estamos fazendo, que eu preferia estar com o governo da Bahia no Brasil e Minas Gerais do que estar com o governo de Minas e o governo do Brasil. Manda para Minas Gerais o Rui, que nós mandamos Ema para vocês vão ver o que é bom para a tosse. Ele está reclamando do Rui, mas eles ainda têm FAPESB. Nós nem FAPEMIG, mas nós temos. Então, pode ter vindo desse meu incômodo, e isso depois a gente resolve no momento informal, mas eu queria dizer o seguinte, os problemas que a Bahia tem, os problemas que Minas Gerais tem, os problemas que o Brasil tem, de ser o 10º país mais desigual do planeta, não são problemas criados ontem e que se resolvem com 2, 3 anos, 5 anos de governo, são problemas estruturais. Os problemas da Bahia são problemas estruturais e que vai ser muito difícil a gente corrigir essa dívida histórica. E aí o que eu queria dizer é que eu fiz agora, mais recentemente, um estudo muito atento, né, dos documentos que vocês prepararam, dos textos que vocês prepararam. Eliseu foi responsável pelo estudo da Bahia. E os estudos ficaram muito bons, eu gostei demais dos 9 estudos, aprendi muito com eles. E uma das questões que eu observei, já estou escrevendo a respeito, é que, por exemplo, a Bahia tem uma das melhores políticas atuais, por pior que você esteja achando a política do Rui. Vá olhar a política da Paraíba para você ver que beleza. Entendeu? Então, assim, a gente vai precisar fazer um estudo, e isso é uma tarefa muito grande para essa pesquisa e para os interlocutores nossos nessa pesquisa, que é cuidar muito para que a gente não generalize coisas que não são generalizantes. Nós vamos ter de olhar muitas particularidades, nós vamos ter de pensar aí nessa dimensão que a Darcilene lembrou, de que podem ser políticas influenciadas por essas cúpulas, mas também foram políticas que promoveram um avanço gigantesco. Alguns desses programas, na formação docente, promoveram a inversão da curva. A gente tinha, em 1996, nós tínhamos somente 25% dos professores de educação básica em efetivo exercício no Brasil com educação superior. 20 anos depois, nós temos 20, 30, quanto tempo tem? Para mim, ela continua sendo nova até hoje, não sei lá quantos anos já tem a LDB, mas, enfim, hoje, nós temos 80% dos professores em efetivo exercício na educação básica com educação superior. Isso é um avanço, não é? E a gente precisa também cuidar dessa dimensão. Então, é um comentário que eu faço sobre o que vocês fizeram, para que vocês também reflitam sobre ele e possam dar um retorno. E, mais uma vez, parabenizá-los pelo trabalho e dizer que nós estamos só começando. Então, que todas as contribuições, e o Julinho, todas as contribuições são bem-vindas. Obrigada. Uma coisa, depois a gente conversa sobre isso, mas eu não vou trocar o acarajé pelo pão de queijo. Não se preocupe. Agradeço as contribuições de todos. E, como eu também estou participando da pesquisa com a Cláudia, Adriana, enfim, toda a equipe, só complementar que, além dessa análise dos documentos internacionais, que são as cúpulas desenvolvidas no âmbito da OCDE, a pesquisa prevê também uma análise dos documentos regionais, né, que, no caso aqui do Brasil, eles são desenvolvidos no âmbito da Unesco e das reuniões ministeriais de educação que ocorreram em 2017, em Buenos Aires, no ano passado aconteceu em Cochabamba, e que, no caso, né, quando essa discussão ela chega na América Latina,
ela vem mais branda, né? Então considera esses critérios de inclusão e ela está mais relacionada ao campo dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? As metas que nós temos para até 2030, no caso, a meta específica da educação, que está no eixo 4, e que a gente tem um sub-eixo também da profissão docente. Como a Dalila disse, a gente está na metade da caminhada dessa pesquisa, então são documentos que ainda estão em processo de análise, que a gente, na medida do possível, vamos contemplá-los aí nesse estudo. E passar a palavra, então, agora, primeiramente, para a Cláudia e para a Adriana, já que a gente teve duas questões que foram bem específicas quanto aos estudos, e depois acho que o Eliseu poderia comentar a inquietação da Tânia, né, que certamente mexeu muito com o grupo todo. A ideia é essa mesmo, de dar voz ao professor, né? Quando você foi falando, eu me lembrei também muito daquele texto da argentina, Adriana Puigro, quando ela fala do direito à educação, que compreende o direito de ensinar, de aprender, mas que também tem aquele direito do exercício da docência, do direito de ensinar, né? Em que medida que isso está sendo contemplado, tanto lá na OCDE, quanto nos trabalhos que a gente desenvolve na academia. Primeiramente, agradecer as perguntas. Este tema mexe com todo mundo, né? Porque é o que a gente vive, né? A nossa profissão, seja aqui, seja lá na escola, né? Eu vou só completar essa questão dos programas, só reforçar. Nesse primeiro momento, o que nós já fizemos? Nós fizemos esse estudo detalhado, como Portugal também, né, fez, sobre as cúpulas, e aí a gente tem o olhar também da equipe de Portugal sobre as cúpulas, né? Já recebemos, inclusive, o relatório. Então, como é um projeto que envolve vários países, isso é muito interessante, porque é o olhar de cada um. Então, Portugal também fez esse trabalho das cúpulas, a gente também. Então, agora está nesse período da gente pensar o que isso tem a ver com a gente aqui. O que isso tem a ver com Portugal, com França, né? Então, é um projeto que vai gerar muitos frutos e muitas discussões futuras, como a gente começou no início da fala, né? Só retomando alguns pontos sobre tanto a questão indígena como a residência pedagógica, só contar um fato. Aqui na FAI, eu mesma, como professora, o nosso setor, a residência está totalmente vinculada ao estágio, né? E nós abrimos o edital para a residência pedagógica, eu juntamente com a outra professora Gleides, e nós não tivemos o número de pessoas disponíveis, porque eram 24 estudantes de pedagogia, né, para um professor orientador. Então, Júlio, eu acho que as questões que os editais vêm trazendo vêm mostrando uma certa precarização. Olha o PIBID, houve uma mudança radical aí, né, nessa concepção do que era o PIBID antes, do que era hoje. Então, agora, os nossos próximos passos é justamente esse: pegar cada programa e ver os editais, ver os números, o que esses programas já trouxeram, quais as implicações em cada lugar, né? Por exemplo, a UAB aqui, nós não abrimos o curso teve o edital, nós não abrimos aqui, foi uma discussão grande, inclusive, no nosso departamento, né, que eu sou do mesmo departamento do Júlio. Então, são questões que estão toda hora envolvendo a academia e a escola também. Então, como pensar nessa articulação e ver esses programas como realmente com possibilidades de atuação. E aí eu já aproveito e faço um convite sobre o FIEI. Semana que vem, a partir do dia 13, começam as defesas dos percursos do FIEI. Inclusive, vou participar até de uma banca. E é muito interessante porque os alunos, né, da licenciatura indígena, eles apresentam os percursos, é aberto, então estão todos convidados, mostrando justamente isso, a importância da gente resistir. E aí eu vou só dar um outro exemplo rápido, como que somos nós, professores, que fazemos a diferença. Um outro orientando meu está fazendo um trabalho sobre a BNCC e na perspectiva da prática pedagógica. Qual é a percepção dos professores sobre a BNCC a partir do que eles falam, a partir de suas narrativas?
E, quando ele foi, né, fazer já os primeiros trabalhos, vários professores nas narrativas escreveram: o que é BNCC? Eu não sei. Né? Então, assim, quem faz? Quem faz o currículo da escola? Então, quem dita? Está aí, já pode ser implementada. O Estado, por exemplo, já fez toda a adequação do currículo dele à BNCC. Isso está chegando lá no chão da escola? Como que está chegando? Né? Quem que vai implementar isso? Então, acho que há um movimento também, eu concordo, de resistência. Né? Quais são esses movimentos de resistência que, dentro desses programas que estão sendo implementados, e como vamos entrar neles para fazer a diferença? Eu acho que essa que é a questão. Né? Então, fica isso, agradeço as contribuições e, como se diz, aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? Porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente, porque só estudar essas cúpulas, ainda estudar a Tales, ainda estudar todos esses outros documentos, para que a gente possa até ter dados para ler os nossos programas com outros olhares, que não vai ser só a partir das cúpulas, como a Ju falou. Então, a gente ainda tem muito trabalho pela frente e esperamos que no próximo seminário outras questões já sejam colocadas de uma forma mais evidente. Ok? Muito obrigada. Vou pedir para o Eliseu, então, né, com seus estudos autobiográficos, acho que é quem mais dá voz para o professor, comentar um pouquinho da inquietação da Tânia. Na verdade, o que Tânia apresenta ou traz na sua narrativa é esse movimento da gente compreender os descompassos entre o que dizem as políticas de formação, o que vivem os professores na escola, e ela socializa isso a partir de um outro lugar de deslocamentos, que é quando ela sai da escola, esse deslocamento temporário da escola para o espaço do mestrado, que se vê efetivamente. Eu li um pouco a tua fala como uma imagem no espelho, quer dizer, como no espelho a gente se vê invertido. Então, é essa dualidade que você está vivendo um pouco, que é da tua experiência como professora e é da tua experiência agora como estudante do mestrado. Então, de algum modo, também se reforça muito essa ideia de uma dicotomização teoria e prática, ou do que a gente fala no espaço da universidade, não é o que se vive na escola, mas, de fato, que a gente precisa pensar um pouco mais densamente, se deter mais densamente sobre isso, é o tempo e o investimento, ou o próprio cotidiano da escola e da sala de aula, tem uma exigência muito forte que, quando a gente, enquanto professor, diz: mas por que eu estudo Vygotsky? Isso vai me ajudar em quê? E vai ajudar outros tantos teóricos do campo da educação de diferentes formas na atuação profissional. Quer dizer, isso também nos remete para um outro lugar para a gente pensar como é que a gente aprende a ser professor. Né? Há uma ausência e o Nova defende muito isso, e talvez a ideia da residência pedagógica vem deste lugar que ele chama de indução para a profissão. Quer dizer, induzir a pensar esse processo de acompanhamento do início da docência. Nós, professores, nos primeiros anos da docência, aprendemos a ser professor no tombo. Quer dizer, no tombo é aquela ideia. Agora não dá mais, porque os carros são todos computadorizados, nem adianta botar para pegar no tombo, porque não pega. Mas o Fusca antigo pegava no tombo, tá certo? Aqui fala tranco, né? Na Bahia a gente fala tombo. Tem essa diferença do acarajé com o bolinho com a broa de milho, mas tudo bem. Tronco e tombo é o mesmo tempo. Então tem um pouco isso. O tranco. Tranco, Mas lá a gente vai pegar no tombo. É assim, sei lá como é tranco, tombo, é a mesma coisa. Ou seja, vocês entenderam a metáfora que eu queria dizer. Então, eu acho que tem essa ideia de que a gente também precisa implementar ou pensar políticas de acompanhamento da docência. Né? No país como um todo e nas diferentes redes, durante muito tempo se privilegiou o trabalho da coordenação pedagógica, da orientação educacional. Hoje são poucas escolas que têm a coordenação. Na Bahia a gente tem a escola
pequenas, médio, grande porte. Então, quer dizer, um coordenador dá conta de 1.500 a 2.000 alunos, 150... É humanamente possível pensar. Então, é muito desse lugar do conflito que eu diria que não é só o professor da educação básica, ou da educação infantil, ou dos anos iniciais do ensino fundamental, do 5º ano, do 6º, do 7º, do 8º. Quer dizer, todos nós, enquanto professores, vivemos dilemas profissionais o tempo inteiro. E acionamos, na nossa história e na nossa formação, um conjunto de dispositivos que são teóricos, que são epistemológicos, e outros que são práticos para a gente resolver questões cotidianas. Então, não há manuais que vão nos dar resposta, nem é possível pensar como resolver um problema cotidiano da sala de aula, de que modo resolver. Somos nós, com a nossa intuição, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência prática, com o tempo de sala de aula, com a relação com os pares, com as relações com os alunos. Você diz, um que a mãe violenta, bate, outro que o pai tomou um tiro, outro... Quer dizer, escutar esses alunos, suas histórias. O que eles querem da escola é uma escola viva, é uma escola da presença. Não uma escola que os julgue, mas uma escola que seja capaz de acolhê-los na sua diferença, na sua singularidade. Porque isso... E Dalila sempre tem destacado isso, quer dizer, as diferenças sociais, a violência que a gente vive é tamanha e a escola não pode reforçar essa perspectiva de exclusão, de violência que a gente vive no nosso país o tempo inteiro. Então, quer dizer, os professores têm se desdobrado das mais diferentes formas para dar conta de tudo isso, inclusive porque o que os professores têm muito feito no espaço da escola é uma ação de burocratização em função desses princípios de regulação da profissão para atender o que a Secretaria de Município, Secretaria de Estado, o Ministério vai responder a essas demandas de organismos internacionais. Vocês sabem a quantidade de relatórios que vocês têm que preencher por dia, ou por semana. E os diretores e os coordenadores também precisam dar conta disso. Então, continue refletindo, pensando, buscando pistas para seu próprio trabalho e não tenho dúvida de que o mestrado contribuirá para você pensar a sua profissão de um outro lugar. Não sei se melhor ou pior, mas vai trazer algumas contribuições, tá certo? Bom. Pelo horário, a gente já precisa encerrar a mesa, então agradeço a participação de todos os presentes, a mesa aqui, que acredito que foi muito rica e que vai ajudar a orientar os trabalhos futuros, que a gente ainda tem mais 1 ano e meio de pesquisa. Perguntar também à professora Adriana Borges, a Darcilene, se tem mais alguma consideração final. Eu vou falar rapidinho, só uma coisinha, porque, na verdade, os desafios para esse estudo de vocês são imensos, imensos. Eu acho que nossos, isso. Mas talvez, Dalila, talvez de repensar na equipe que está atualmente trabalhando para ser ampliada, porque é muita coisa mesmo para a gente pensar em relação a isso, né? Porque dentro dos programas, vocês apresentaram alguns programas, tem um leque imenso. Dentro desses programas tem muitas diferenças. Eu vejo mesmo dentro do PROEB, dentro dos mestrados profissionais, uma coisa é a sociologia, que foi uma construção coletiva, né? A gente tem uma autonomia, sempre teve autonomia. Agora, os outros não, são diferentes. Profimate é uma coisa, Profimate é uma prova nacional, definida por uma comissão específica. Enfim, tem muitas diferenças, né, no interior desses programas. Por exemplo, a gente está dentro da UAB, mas a gente não usa EAD. O nosso é presencial. Era para ser semipresencial, mas a gente não conseguiu fazer enfim, o recurso não chega, enfim, e aí o nosso é presencial, né? Ele é presencial. Está com o nome que é semipresencial, mas não é, né? Então, enfim, é isso. Que é um desafio gigantesco, né? De estudar todas essas políticas, enfim, mas contem com a nossa ajuda, né? Inclusive, nós temos uma colega que está estudando os profissionais, os mestrados profissionais, no doutorado dela. Então, acho que já pode ser uma referência importante para vocês. A gente agradecer. Obrigada.
Não, gente, só agradecer mesmo. Eu acho que todo mundo, né, Dalila já contemplou também, né, ela explicou a questão da data e reforçar isso. Assim, na verdade, não há uma crítica aos programas de jeito nenhum. A gente sabe da importância desses programas para a formação de professores, mas é uma tentativa de articular o que vem de fora, né, e o que está articulado aí nesses programas, tá bom? É isso aí. Muito obrigada. Nós fazemos agora, então, um intervalo e voltamos às 5 para a última mesa do dia. Intercâmbio de práticas docentes. Vai ser a apresentação da plataforma virtual que está sendo desenvolvida e é um produto que, enfim, vai ser disponibilizado para os professores. Acho que aí tem um diálogo importante com o docente.